Às vésperas do encontro que o Brasil vai ter com a Rússia e com a Hungria, vai ser uma visita ali ao leste europeu, há grande expectativa também sobre qual vai ser o posicionamento do Brasil no conflito entre Rússia e Ucrânia, entre OTAN e Rússia. Porque a gente tem algumas ligações com esses dois membros aí da geopolítica internacional, desses dois lados rivais. O Brasil ele começou a se pronunciar hoje no Conselho de Segurança da ONU, o Bolsonaro deu algumas declarações e o Mourão, nosso vice-presidente, também falou algumas coisinhas que deu indício do posicionamento do Brasil na visita à Rússia. Quer saber como que o Brasil vai se posicionar nessa questão? Quer saber também muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, então já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Curso completo, galera, de Geografia, Geopolítica, Atualidades. Para você que é interessado, ou então pré-vestibulando, concurseiro, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, um preço baratinho, contato comigo direto ali pelo WhatsApp, link na descrição. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Como eu disse para vocês, foi convocado, num caráter até de urgência, uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. E o Brasil, ele faz parte hoje do Conselho de Segurança. Não, professor. O Conselho de Segurança é somente Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra, Reino Unido. Na verdade, esse é o Conselho de Segurança Permanente da ONU, que quando faz algum tipo de votação sobre alguma interferência ou não, esses 5 membros eles têm poder de veto. Ele pode vetar algum tipo de ação dos capacetes azuis. Mas existem 10 membros que são menos rotativos, que eles têm um mandato de 2 anos. E o Brasil, nesse momento, né, começou em 2022, até o final de 2023, a gente vai ter essa cadeira que representa aí a América Latina, tá? Então o Brasil está participando das reuniões e está dando a sua opinião. Nessa convocação que foi feita pelos americanos, o Brasil ele teve que votar, porque a Rússia pediu isso, tá? E, aliás, a Rússia votou não, mas o Brasil votou sim a respeito da necessidade de ter uma discussão, de ter a reunião. Então já foi um posicionamento mais pró-Estados Unidos. Mas, no discurso que o Brasil fez, ficou muito claro que o Brasil ele tentou se manter o máximo possível, e penso eu, com bastante razão nisso, em cima do muro, tá? Eu separei aqui algumas frases que foram ditas, ó, só para vocês terem uma noção. Há necessidade urgente de recorrer ao diálogo efetivo entre as partes envolvidas. Verdade, né? Pedimos que as partes se engajem construtivamente para solucionar as diferenças. Há espaço para restabelecer confiança e encontrar soluções diplomáticas sustentáveis para a crise. Boa fé dos dois lados para lidar com a preocupação legítima da segurança de todos, incluindo da Rússia e da Ucrânia. Ou seja, como vocês puderam perceber, as frases que foram ditas pelo Brasil parece mais ou menos aquela frase que você sabe quando está fazendo uma redação de um vestibular, do Enem, não sabe muito mais o que falar naquele momento, então você começa a repetir, começa a jogar uns sofismos ali, começa a jogar uma enrolar. Foi isso que o Brasil fez. Olha, realmente, a gente se preocupa com a autodeterminação dos povos, com respeito aos direitos humanos, a gente defende a paz, tem que ter mesmo discussões dos dois lados. Cara, beleza. E a gente ficou em cima do muraço, né? Então a gente deu um parecer favorável aos Estados Unidos pela necessidade de ter reunião, mas a gente não bateu fortemente na Rússia. E tá certo fazer isso, tá? Não discordo não. Essa tem que ser a posição do Brasil, pelo menos nesse momento. Quando foi perguntado ao Bolsonaro qual vai ser a posição dele na visita que ele vai fazer à Rússia, não no Conselho de Segurança, né? Aliás, o Conselho de Segurança, na prática, pessoal, a Rússia considerou que foi muito mais uma jogada dos Estados Unidos, que está querendo aparentemente incendiar a questão para justificar mais ocupação de tropas da OTAN, fazer com que o Reino Unido ocupe mais, porque segundo a Rússia, até a Ucrânia não acredita mais no conflito pelas suas últimas declarações. A Rússia já anunciou que não vai fazer o conflito, a Ucrânia também já anunciou que não acredita no conflito, e os Estados Unidos diz que a Rússia dispôs bolsas de sangue na área de fronteira, enfim, fica acusando a Rússia de N coisas, para possivelmente justificar maior ocupação de tropas na parte oriental da Europa, tá bom? Quando perguntado ao Bolsonaro como que ele vai se pronunciar, ele deu alguns indícios. Primeiro, novamente, tá? Concordo com a postura que ele teve, nesse caso, claro, falando que ele só vai comentar alguma coisa se o Putin perguntar. Então, se o Putin perguntar alguma coisa para ele, ele fala, mas se não, não é de interesse do bem comum brasileiro. Inclusive, eu até falei isso em outro vídeo para vocês. É que nem se viesse o Putin aqui, por exemplo, e começar a dar palpite, por exemplo, em conflitos entre Brasil e Argentina, em conflitos entre Brasil e Paraguai, Brasil e Uruguai, coisas do Mercosul.
Não tem muito sentido fazer isso. A viagem que o Bolsonaro vai fazer, ela é muito mais pensando numa aliança do mundo conservador, e ele tem isso na cabeça, né, que o Putin é um cara conservador, e convenhamos que nas pautas sociais é bastante mesmo, né, tem uma pauta, o Brasil inclusive votou de maneira muito parecida com a Rússia nas últimas votações em pautas de defesa de minorias, direito das mulheres, etc. Tanto que vai fazer essa visita ao Putin e à Hungria do Viktor Orbán, que aliás é uma coisa que me preocupa bastante. O Viktor Orbán talvez seja um dos líderes mais extremo nacionalistas que existam no leste europeu. Lembrando que o Viktor Orbán, ele foi um dos caras, né, um dos presidentes que visitou o Brasil quando o Bolsonaro foi eleito. O Eduardo Bolsonaro, quando foi fazer viagens diplomáticas, visitou também o Viktor Orbán, e ele tem algumas posturas um pouco complicadas, junto com o Andrzej Duda, ali na Polônia. Por exemplo, o Viktor Orbán, ele estatizou todas as clínicas de fertilização do país para evitar que a reposição populacional, graças à queda da população, tenha que ser feita a partir de imigração, a partir de pessoas de outros países. Então, vamos tornar o processo gratuito ou muito barato para fazer com que a galera da Hungria mesmo tenha filhos. O Viktor Orbán, por exemplo, além de uma série de declarações polêmicas, ele proibiu o tema de homossexualidade para quem for menor de idade. Então você não pode tocar nisso na escola, não pode ter contato com produções cinematográficas, culturais, quadros, livros, etc., para menor de idade. Isso fez com que, por exemplo, Friends não pudesse ser passado para menores de idade na Hungria. O Diário de Bridget Jones, não sei falar direito. O Harry Potter também está proibido, porque de algum jeito ele incentiva a homossexualidade. Confesso que não sou tão fã assim de Harry Potter, mas não sei até que ponto incentiva a homossexualidade o Harry Potter, né? Mas enfim, tá? E então é um presidente bastante controverso. E é uma parceria mais forte ali com o Brasil, né? O Brasil vem se aproximando da Polônia e da Hungria, nessa aliança mais conservadora, extremo nacionalista da Europa. E ele vê o Putin também um pouco com essa cara. Só que além disso, tem uma questão muito também de uma responsabilidade econômica. As pautas econômicas elas estão um pouco complicadas na relação Brasil e Rússia. Para vocês terem uma noção, eu peguei aqui os dados. Em 2008, o Brasil ele tinha exportado para a Rússia em valor 4,6 bilhões de dólares. Em 2020, esse valor já caiu para 1,5 bilhões de dólares. Isso porque eu estou desconsiderando o aumento do comércio mundial, a inflação, enfim, tudo o que aconteceu nesse período. Para vocês terem uma noção da dificuldade, as importações do Brasil frente à Rússia somaram 3 bilhões de dólares em 2020. Isso quer dizer que hoje a nossa balança comercial com os russos está negativa. A gente importa muitos fertilizantes, né, dos russos e está exportando cada vez menos para eles. Como o Biden é muito menos pró-Bolsonaro do que era o Trump, o Bolsonaro ele meio que se afastou um pouco da influência do Biden e hoje quer se aproximar mais do Putin. Lembrando que a Rússia é um grande player aí da geopolítica internacional e é uma grande potência econômica também, tá? Então, aparentemente, essa viagem não vai ser para ficar discutindo questões da Ucrânia, etc. É para reforçar laços conservadores nas pautas sociais de costumes e para tentar aproximar um pouco mais Brasil e Rússia. A expectativa é que o Brasil consiga colocar algumas cotas de importação, por exemplo, de carne bovina. Alguns certificadores certifiquem, por exemplo, frigoríficos brasileiros para exportar para a Rússia. A gente teve algum tipo de dificuldade com a China, por exemplo, no passado, e a Rússia talvez seja um mercado que consiga suprir um pouco essa deficiência. Precisa, sim, da importação de carne bovina e a esperança é que o Bolsonaro consiga fazer esse meio campo para o Brasil, tá? E o Mourão, para finalizar, ele deu uma declaração. Claro que não é o nosso chefe de Estado, a gente sabe que existem algumas rusgas, né, entre o Mourão e o Bolsonaro. Muitas vezes o Mourão já falou coisas que o Bolsonaro não concordava no passado, então a gente não sabe até que ponto, a gente nem sabe se o Mourão vai ser de fato o candidato a vice nas próximas eleições, né, aqui em 2022. Mas ainda é um cara que representa o Estado brasileiro. E ele deu uma declaração falando que, de novo, o Brasil ele está totalmente isento nisso, o Brasil torce pela paz, mas que ele entende o espernear da Rússia com essa aproximação da OTAN no leste europeu. Ou seja, tentou ficar um pouco em cima do muro, o que, de novo, faz bem para a parte diplomática. O Brasil tem relações com a OTAN, é membro extraoficial da OTAN, lembre-se disso, tá? E também tem relações com os BRICS, com a Rússia e tal. Mas eu diria que por essa breve declaraçãozinha,
o Mourão está com um pezinho um pouco mais favorável à Rússia, né? Não quis deixar muito claro, mas mostrou que concorda um pouco mais com a postura da Rússia de estar esperneando, porque Reino Unido, Espanha, Estados Unidos, OTAN, de maneira geral, estão aproximando suas tropas do leste ucraniano, na região próxima ali da fronteira com a Rússia. Você acha que muita coisa vai mudar até a data de visita mesmo do Bolsonaro ao leste europeu? E se o Putin cobrar alguma coisa? Estados Unidos e Ucrânia, a embaixada ucraniana exigiu do Brasil que tivesse uma posição mais favorável à causa ucraniana. Inclusive pediu, você vai visitar a Rússia, visita a Ucrânia. Existem vários ucranianos que vivem no Brasil. Então é um direito, né, como se fosse uma mostra de empatia com os ucranianos que vivem no Brasil, uma visita do Brasil ao país Ucrânia. E pediu uma declaração favorável à OTAN e à Ucrânia. Será que vai rolar? De novo, se fosse eu, ficava ali, em cima do muro, respeito às liberdades e tal. Mas enfim, qual que vai ser a posição do Brasil? Por enquanto, o Bolsonaro, nas relações geopolíticas, tá certo ou não? Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau!